Olha, Danilo, vou te falar que essa nossa convidada hoje, Ana Botafogo, é a primeira bailarina do Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e uma bailarina consagrada no mundo todo. Uma honra pra gente hoje no Bom e do Melhor, viu, Ana? Muito bom dia, como você tá? Tudo bem? Muito bem, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por esse convite, para falarmos um pouco de arte, de dança, sempre muito bom. E, na verdade, pra gente é uma grande honra, porque eu acho que eu sei que você tem noção da influência que você tem na vida de muitos jovens desde sempre, mas acho que de uns anos pra cá, o que eu tenho percebido é principalmente muitos meninos sendo incentivados para a dança com o balé, justamente pelo trabalho que você faz de valorização da arte de uma forma geral e da dança principalmente. Você tinha ideia que você conseguiria assim atingir um público assim tão diversificado como você consegue para se profissionalizar mesmo na dança? Olha, eu acho que lá no comecinho da minha carreira eu não tinha muita ideia aonde tudo isso ia dar, não. Mas que bom que tudo cresceu muito, né? E a abrangência foi ficando cada vez maior. E claro que hoje em dia, com tanta tecnologia, isso também ajuda. E eu fico muito feliz que hoje a gente possa falar dos meninos da dança, desse estímulo que está tendo cada vez mais. Assim, é uma luta diária contra o preconceito, mas isso já melhorou muito, mas eu queria dar muito um crédito à escola do Bolshoi, que existe lá em Joinville, em Santa Catarina, que tem feito um trabalho fantástico com os rapazes, e o que acontece? Os meninos têm começado muito mais cedo, então aqueles talentos que eles veem que podem se tornar bailarinos, se ficam na escola do Bolshoi, e 8 anos depois já saem bailarinos formados, e a gente tem hoje em dia orgulho de muitos bailarinos solistas em muitas companhias pelo mundo afora. E isso é uma outra realidade que lá atrás, logo que eu comecei, não existia. Os rapazes começavam muito mais tarde, então havia sempre aquela defasagem técnica entre as moças e os rapazes, porque as moças começavam cedinho e os rapazes não. E isso, graças a Deus, está mudando. Então, você falou bem, está mudando, porque ainda existe muito preconceito em relação à dança e aos meninos dançarem balé. Eu acho isso uma coisa tão assim terrível para o que a gente vive hoje, porque eu acho que hoje mais do que nunca a gente tem que ver que todo mundo pode fazer aquilo que ama e que quer fazer. Não importa qual é o seu gênero, não é? Exatamente, falou tudo, exatamente o que a gente ama e o que a gente tem talento para. Sim. Então lá atrás a gente perdeu muitos talentos porque ou por vergonha, ou por muito preconceito, ou até por falta de oportunidade. Até as oportunidades estão crescendo agora também, e é muito bom a gente saber que hoje a gente pode dar chances iguais para homens, meninas e meninos, mas que isso ainda é um trabalho de formiguinha, mas está indo, e nós temos muitos bailarinos nossos nos orgulhando. E, aliás, Kátia, eu preciso dizer para você que nós temos muitos bailarinos brasileiros, mulheres também, moças e rapazes, em companhias fora do Brasil. Hoje a gente tem um campo de trabalho pequeno para o balé clássico aqui no Brasil. Nós temos o Teatro Municipal, que é do Rio de Janeiro, né, que é o responsável pelos grandes clássicos, pela preservação dos balés de repertório, e temos em São Paulo também, agora São Paulo Companhia de Dança, que também faz clássicos e cada vez mais está fazendo clássicos do século XIX e início do século XX também. Isso é importante, né, que as gerações conheçam. Mas a gente não tem, o campo de trabalho é pequeno, então muitos dos nossos profissionais estão espalhados pelo mundo. E cada vez mais, eu conheço alguns, mas hoje em dia já existem pesquisas para saber por onde nossos brasileiros andam. E claro que é um sonho meu antigo, é conseguir trazer esses bailarinos para dançar para nós brasileiros, para que a gente possa saber onde estão nossos artistas. E muitos estão fora por
falta de campo de trabalho. Então, e por isso que eu acho que é tão importante o seu trabalho, não só em relação à dança em si, mas a conscientização através das suas palestras, dos workshops, da gente falar de arte, da gente falar em cultura. Porque tem muita gente que fala assim, mas brasileiro não gosta de balé, brasileiro não gosta de musicais. E, na verdade, o que a gente vê é que o brasileiro adora a arte. O que lhe falta, muitas vezes, é a oportunidade desse brasileiro ver. E o incentivo, né? A estrutura, Exatamente, né? exatamente. Por isso também a gente faz campanhas, né? Aqui no Teatro Municipal, claro que estou falando tudo antes de pandemia, né? Fazíamos muitas campanhas e muitas possibilidades de trazer o público para dentro do teatro a preços acessíveis, a R$1, para que a gente pudesse estimular, ensinar, né? Trazer, estimular, para que o público, esse público que nunca entrou no Teatro Municipal, possa conhecer o Teatro Municipal, que isso é sempre muito importante, possa querer voltar depois. Então, através de programas assim, a gente consegue ir cultivando, né, e incentivando o público em geral. E é isso, eu acho que a arte... Bom, mais do que nunca nessa pandemia, a gente viu como que a arte nos salvou em muitos momentos. Aí eu estou falando arte em geral, seja música, teatro, dança, poesia, literatura. O que isso pôde nos dar um pouco de refresco a esses momentos tão difíceis quando a gente estava absolutamente, completamente confinado, né? Porque agora a gente já está começando a sair um pouco... nem que muitas pessoas ainda não estão trabalhando presencialmente, mas a gente já sai um pouco. Mas houve um momento que a gente não saía nada, né? Eu, pelo menos aqui na minha casa, ficou todo mundo dentro de casa mesmo. Já não dá nem mais para imaginar, né? Como a gente não saía. Era impressionante. Mas eu acho que a arte veio para nos dar um refresco, a arte em geral. E a dança sofreu muito, sabe? Porque... produzir dança, e aí eu tiro o meu chapéu para todos que produziram, que criaram esses coreógrafos maravilhosos, com ideias maravilhosas, que puderam criar dentro de suas casas, né? E com cada pessoa, cada bailarino em uma casa, em uma cidade diferente, e a gente viu alguns trabalhos muito interessantes. Até mesmo de aulas, né? Que os meninos e meninas davam continuidade, porque imagina, se tivesse parado um ano inteiro, depois para não dá. E aí mas você sabe que isso, por isso que eu digo que a dança sofreu muito, porque assim, claro que as pessoas ficaram em casa fazendo seus exercícios, eu mesma fazia exercício aqui dentro de casa, mas é um momento que você pode conservar a sua musculatura. Mas quem é bailarino e que precisa de palco, a dança precisa de espaço, de palco, de piso adequado, porque em casa você mantém a sua musculatura trabalhando. Você pode botar uma barra na sua casa, você pode botar um cantinho, mas você não tem como correr, como saltar, como pular, como, sabe, tudo que fazer todas as possibilidades que a dança te pede. Então, eu sempre digo, um músico pode ensaiar, treinar em casa, no seu cantinho, na sua cadeira, e ele sai, no dia seguinte ele está no palco e toca um concerto. O bailarino não, ele não dança um balé. Ele sai do seu cantinho de casa, mas ele precisa do fôlego, ele precisa saltar, que são coisas que a gente não consegue fazer dentro de casa. Então, o artista bailarino sofreu muito, e eu acho que como arte, como um todo, claro que a criatividade foi maravilhosa, mas como arte em si, eu acho que a arte da dança sofreu também muito com a pandemia, sabe? Vai haver uma lacuna aí que a gente vai ver, na hora que formos todos livres novamente, a gente vai ver que houve uma lacuna, houve certamente uma ruptura aí com jovens bailarinos que estavam prestes a serem contratados. Muitos, por mais que queiram fazer exercício em casa, muitos têm que sobreviver. É verdade. E porque a dança também é trabalho, né? É sobrevivência. Se você está impossibilitado de exercer o seu trabalho, então precisa trabalhar em outra coisa. Precisa ter o ganha-pão de cada dia, né? Então eu acho que muita gente, vamos perder alguns talentos jovens
e certamente alguns que já estavam em quase final de carreira também vão antecipar a finalização de suas carreiras. É muito ingrato a dança porque a gente trabalha com físico. Sim. É o físico, é o vigor físico, é o treinamento, que é um treinamento de atleta. Então, tudo isso olha, é difícil quando a gente pensa em dança, em corpo, em vigor físico, em técnica. Então, são muitas questões para a dança. E um pouquinho parado, o corpo já sente também, né, precisa Ana? muito, né? Sente. Por isso que eu sempre digo para os meus... você até falou das minhas palestras e tal. Uhum. Eu sempre procuro incentivar os jovens bailarinos. Está sendo uma tarefa difícil agora, né? Também. Mas incentivar para a arte da dança, até para mostrar o quão feliz eu sempre fui nos palcos, como foi, não é sem luta, não é sem suor que a gente chega lá, isso nunca, mas né? é muito prazeroso. Então, peraí, agora eu me perdi porque você me perguntou uma coisa e eu fui falar de novo da arte da dança. Não, eu só disse que o corpo sente, não é? Quando você fica um pouquinho só parado, imagina nessa pandemia. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Quando eu falo nas minhas palestras, eu digo que o corpo, a gente não pode, bailarino profissional, sobretudo, não deve tirar um mês de férias. As nossas férias é uma diminuição da carga horária dos exercícios. A gente trabalha 6 horas, 7 horas de exercício por dia. As nossas férias seria fazer a nossa aula diária. 1h15, 1h30, porque esse corpo precisa estar sempre, essa musculatura, né, em trabalho. A gente precisa fortalecer e alongar. Então, não pode parar, porque quando a gente para, retrai tudo. Isso você pode ser jovem, não estou nem falando de bailarina já... da idade, né? Porque é uma máquina, esse nosso corpo é uma máquina trabalhando. Essa máquina pode cansar, mas essa máquina também precisa ter óleo todo dia, né? Botar o óleozinho na máquina todo dia, que são os exercícios. Mas eu acho que, acima de tudo, o que é muito legal da dança, eu acho que quando as pessoas têm a oportunidade de conversar como a gente está fazendo hoje contigo aqui, os ouvintes da Rádio Bandeirantes vão, com certeza, levar isso para a vida, a gente vê que tudo parece muito fácil quando o outro faz na sua plenitude, assim, com perfeição, como você faz no palco, em tudo que você se dedica, e você fala, nossa, como é fácil. E as pessoas esquecem que nada é fácil. Tudo requer muita dedicação, é o que você diz, muito empenho, abrir mão de muita coisa. São 7, 8 horas todos os dias treinando. Aí você fala, mas ela nasceu para bailar, para dançar. Fala, não, gente, ela não nasceu para isso. Ela continua nascendo e renascendo todo dia, né, Ana? Mas tem histórias muito engraçadas, por exemplo, quando em dias que eu não dançava, né? Aqui no Teatro Municipal nós temos revezamento com outras primeiras bailarinas, então tinha dias que outras primeiras bailarinas estavam dançando e eu estava na plateia assistindo. Então, às vezes eu estava na plateia, assim, minutos antes, 10 minutos antes de começar o espetáculo, aí chegava alguém e me via, Ana, que prazer a gente ver aqui tudo. E você dança hoje? Então pergunta se eu danço hoje, 10 minutos antes do espetáculo começar. Pois é impossível, né? Não imagina? Então, que acha assim, que eu chego, que eu saio dançando, porque eu danço porque eu gosto. Ou então fala, é tão bonitinha, ela viu, olha que delícia, ela vive a vida dançando. Então acha que eu danço porque eu danço. Mas esquece que para eu fazer um espetáculo eu chego no mínimo 3 horas antes, que eu faço uma aula de no mínimo 1 hora antes, que é o meu aquecimento. Depois eu tenho que me maquiar, me pentear, me concentrar, ensaiar no palco. Tudo isso a gente faz antes de um espetáculo. Para fazer um reconhecimento e tudo mais, né? Um reconhecimento do palco. Enfim, então as pessoas esquecem que quando a gente fala que é trabalho, que nada, viver a vida dançando é muito bom. Esquecem que a gente tem um trabalho como um atleta. Eu gosto muito de falar do atleta das Olimpíadas, que eu acho que as pessoas lembram, né? Como os atletas das Olimpíadas, os nossos lindos representantes, como a gente vibrava com eles e como a gente sabia que era dura a vida deles, né? Exercício, exercício, exercício. Eu acho que até mais dura que a vida do bailarino, porque eles... É a vida deles por 1 minuto, por 2 minutos, né? Eles têm que mostrar tudo aquilo. E a gente, pelo menos, a gente tem 2 atos, 3 atos, a gente... É diferente, uma coisa é esporte, outra coisa é arte. Mas, então, eu falo, olha, a gente tem um treinamento igual do atleta, é repetição. A gente, às vezes, repete o mesmo exercício muitas vezes
não só para a gente ganhar força, mas para a gente ficar dominando aquele exercício. Passa então, a ser entediante até, né? da noite para o dia. Desculpa. Hã? E passa até a ser um pouco entediante algumas vezes, né? Por isso tem que ter muita força de vontade, porque é muita repetição, é muito igual. Às vezes tem meninas talentosíssimas que a gente acha que pode vir a ser uma bailarina, mas que chega uma hora que se cansa mesmo, porque é muito repetitivo e muitas vezes assim, eu não diria frustrante, mas às vezes a gente quer resultados muito rápidos e que com o corpo da gente não é assim que funciona. A gente não vira bailarina nem em 24 horas, nem da noite para o dia. Por isso precisa de 7, 8 anos de exercícios diários para você se tornar uma bailarina profissional. A gente já viu o cinema retratando, o filme Cisne Negro, por exemplo, né? Retratava a disputa, vamos dizer assim, entre as primeiras bailarinas em quem vai ser a melhor. E existe isso mesmo na realidade? Quer dizer, não digo daquela forma terrível como o filme retrata? O filme tem partes fantásticas, toda a parte de dança, de ensaios, né? É muito interessante, é muito bem feito. Todo o ensaiador, que agora eu esqueci o nome do ator, que ele parecia que tinha sido bailarino, ele fez muitíssimo bem, assim, a ponto de me convencer que ele era um ensaiador e um professor. E não era, não? Eu achei que fosse. Não era Meu só Deus. ator, mas ele fez maravilhosamente bem, ele tinha o physique de rôle, né, tinha um físico bonito, assim, de bailarino e tal. E então toda essa parte de dança, de balé, foi muito bem retratada. Agora, ali, claro, tem uns exageros. Eu, pessoalmente, acho que ela, a protagonista do filme, não teria condições de fazer aquele primeiro papel do Lago do Cisne, porque ela tinha tantos problemas psicológicos, né? Que não ia conseguir ficar focada, eu acho que não ia conseguir fazer tudo aquilo, porque você precisa ter um controle emocional. Então, eu acho que o artista bailarino, aí como você falou, tem disputa, sim, a gente precisa levar sempre para o lado da emulação. Mais do que uma disputa de querer tirar a outra do seu caminho, eu acho que é querer, eu acho que é você querer ter uma emulação. A bailarina do seu lado faz bem, você quer fazer tão bem ou melhor, e que isso você vai progredindo. Então, é uma carreira de desafios pessoais, e também de competição, sim, não deixa de ser. E até porque quando você entra jovem numa companhia, você quer mostrar que você pode estar na companhia, mas que você pode fazer mais, que você pode fazer um solo e que você pode até chegar a ser uma primeira bailarina. Então são desafios diários, sim, muitos desafios. E deixa eu ver o que mais. Mas você falou uma coisa, você disse que o lado emocional também é muito importante. Então, quer dizer, tem que ter uma certa, não vou dizer frieza, mas uma certa dose de autocontrole para você não misturar as coisas. Quer dizer, você pode estar com a tua vida pessoal numa turbulência naquele momento, mas você foca naquilo que você tem que fazer e se dedica enquanto eu estiver no palco, enquanto eu estiver ensaiando, é isso, a minha vida é só isso. E quando sai, pega o pacotinho de volta, né, Ana? É verdade. E o pior é que tem que ser isso mesmo. Porque assim, a gente dentro da sala de aula, a gente precisa ouvir o professor, todo dia tem uma sequência nova, você tem que ensaiar. Por isso também a dança é muito importante na vida pessoal, e vou falar até por mim mesmo. Às vezes a dança me resgatou de muitos momentos difíceis da vida, momentos tristes, mas quando você entra na sala de aula, você tem que estar muito por inteira ali, porque você tem que ter concentração. E que, por um lado, é bom que você, concentrada na dança, você esquece um pouco o seu outro pacotinho, né? Como você falou, os seus outros problemas. Então, a dança também tem esse lado quase que terapêutico, porque te faz extravasar emoções e num momento que você pode estar num momento mais tenso, num momento... Agora, você tem que ter esse controle, você tem que saber dividir um pouco as coisas, e eu acho que ao longo da minha vida, né, eu com uma carreira tão longa e grande, esse ano, eu não sei se eu contei para você, que eu estou fazendo 40 anos só no Teatro Municipal. Meu senhor, você está conservada, tem cara de 35, 40 anos só de Teatro Municipal? Só de Teatro Municipal, Meu imagina. Deus! E agora, claro, eu já não danço mais no Teatro Municipal, mas faço
Já fui diretora um pouco do balé até 2018 e agora faço ações para o balé, né? Ajudo ou apresento balé, faço outras ações, ainda faço minhas aulas diárias com balé. Você dança todo dia, Ana? Você dança todo dia? Todo dia faço aula de balé, todo dia. Ainda faço todos os dias, porque é o meu treinamento, e você sabe que é o que me aquece para o meu dia. Mesmo que eu não vá dançar, se eu tiver que até dar uma entrevista na parte da manhã, né, ou se eu tiver que fazer alguma coisa, eu adoro fazer uma aula de balé, porque ele me aquece inteira. Acho que me aquece as cordas vocais, me aquece. Então, a aula diária de manhã, e agora o Teatro Municipal ainda está com aulas online. Então, eu faço aula com a companhia, que se Deus quiser, um dia vai voltar a dançar. Por enquanto, eles ainda não estão. O Teatro Municipal aqui no Rio ainda não abriu. Então, a gente ainda tá num período, assim, ainda difícil, complicado, e eu acho que eles analisando, né, direção do balé e do teatro, o teatro mudou recentemente de presidência. Então, entrou uma nova presidente da fundação, eu acho que há 2 meses ou há 3 meses no máximo. Então, é toda uma reformulação num período muito difícil, né? Complexo, né? Então, estamos ainda aqui no aguardo. Eu acho que um dos momentos também difíceis, né, é da gente pensar dessa volta, não digo do balé, mas eu digo de tudo, da arte de uma forma geral, e dos patrocinadores, porque se a gente não tem patrocinador, tudo fica muito mais difícil. A gente já vive num país e que, infelizmente, não se tem um foco na arte. É tanto problema que a arte é deixada de lado, mas quando, na verdade, ali seria uma solução. É a grande oportunidade como esporte para que os jovens possam se encontrar e fazerem uma carreira brilhante com condições financeiras ou não. A gente vê grandes grupos que têm adolescentes que moram em comunidades e que saem dali direto para brilhar fora do país, como você estava falando, né? E ali encontramos tantas pessoas nessas comunidades, pessoas que vieram, esse trabalho que a escola do Bolshoi faz lá é fantástico. Claro que eles fazem uma seleção, super selecionada, né? Pegam aqueles melhores, aquelas crianças que mais têm condições de se tornarem bailarinos e eles fazem um trabalho fantástico. Agora, muitos talentos têm sido encontrados aqui em regiões menos favorecidas e hoje também com o advento, né, da tecnologia, da internet, que todo mundo consegue ver e saber para onde podem ir, aonde podem estudar, isso, claro, ajuda muito, né? Isso já abre um pouco. Agora, tem que ter internet nesses locais também. Pois é, tem mais essa. Sempre tem internet, né? É verdade. Hoje até eu vi um vídeo lindinho numa dessas coisas que a gente recebe em rede social, falando exatamente de uma menina que passava numa comunidade e ela pegava um Wi-Fi de alguém para estudar. Até que a pessoa que morava na casa em frente descobre e faz ela, enfim, aí proporciona a ela essa possibilidade de estudar e de dar a internet, chama para que ela possa passar sempre lá na casa, estudar, depois dar um laptop. É uma história toda, legal, né? Claro que certamente romantizada, mas é muito bonito para mostrar o que cada um pode fazer pelo seu próximo, né? É verdade. E essa é muito a nossa realidade de Brasil, né? Nem fale, viu? Ô, Ana, em algum momento aqui a Kátia falou sobre abrir mão, não é? E é óbvio que quando a gente se entrega numa profissão, num trabalho, num ofício, algo que a gente gosta, a gente abre mão de uma série de coisas, não é? De trabalho, de amigos, de sair para um restaurante, de viajar. E eu tenho certeza que com você também aconteceu a mesma coisa, né? E se tornou essa referência, essa pessoa conhecida, não é? Nacionalmente, internacionalmente pelo trabalho que fez, por conta disso, de abrir mão também, não é? Olhando um pouquinho pelo retrovisor, você tem algum arrependimento? Puxa, eu podia ter dado aqui uma pisada no freio, não precisava me entregar tanto aqui num determinado momento da minha vida. A Ana Botafogo abriu mão de muitos sonhos, de muitas coisas para chegar onde chegou? Olha só, Danilo, eu abri mão de muitas coisas, mas como você falou, eu gostei que você pontuou aí muitas coisas que eu abri mão, que era encontrar com os amigos, ou era fazer uma viagem maior, mesmo uma viagem em família. Eu tive muitas
a prioridade sempre era a dança. A dança era a prioridade 24 horas, apesar de eu ter uma família muito compreensiva, a minha família sempre esteve muito comigo, isso eu acho que também foi muito importante, o apoio da minha família ao longo do tempo, e tive também, eu fiquei viúva a primeira vez, tive um segundo marido, que também fiquei viúva, mas os dois muito compreensivos e muito companheiros. Então, por isso eu tive a oportunidade de ter uma carreira tão intensa, com tantas viagens, levando a minha dança de norte a sul, leste a oeste desse Brasil. Então, isso também foi bom. Mas deixei de estar com amigos, sim, que eu fui resgatar isso só agora, há pouco tempo, quando eu já diminuí novamente a minha carga de espetáculos, né? Já comecei... Mas assim, eu nunca deixei de falar com meus amigos. Eu adoro estar com os amigos antigos, sabe? Eu tenho amigas de colégio naquela época era admissão, né? Não sei se vocês sabem o que é isso, mas era admissão, ginásio, né? Que era o meu momento. Então, eu tenho amigas desse tempo, quando eu tinha 11, 12 anos, e a gente reencontrou as amigas de colégio. Eu tenho as amigas do balé de quando eu comecei. Então, isso tudo eu resgatei. Mas lá atrás, os meus amigos às vezes ficavam chateados. Poxa, a Ana nunca pode, a Ana sempre dá furo. Mas depois eles entenderam o porquê. Eu fui sempre muito mesmo centrada na minha arte, que exige muita dedicação. Mas olhando para trás, não tenho arrependimentos. Eu acho que tudo eu pude fazer na hora certa. Talvez eu não tenha feito tantos ou com tanta intensidade. Mas eu pude ter meus momentos de lazer, talvez fossem um pouco menos, mas me dava tanto prazer os meus espetáculos, as minhas viagens para dançar. Encontrei também muita gente nessas viagens. Então, assim, eu tive encontros muito importantes, que a gente pode dizer que acabam sendo amigos, né, de longe, mas encontros afetivos, encontros que a gente tem um carinho até hoje, e que a dança me proporcionou isso. Além, claro, dos encontros profissionais com diretores, coreógrafos, bailarinos importantes que a dança também me deu, e que talvez se eu tivesse aqui quietinha na minha casa, eu não tivesse tido tantos esses prazeres. Então, assim, olhando para trás, não tenho arrependimentos da carreira que eu fiz. Teve momentos bem duros, bem corridos, mas olha, eu acho que por isso eu faço essas minhas palestras, para incentivar que vale a pena. Eu acho que quando a gente faz o que gosta, se dedica, claro que não é sem esforço, mas esse esforço é recompensado por tudo que a gente passa no palco e tem o reconhecimento, tudo isso é muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, qual a maior e melhor companhia de balé do mundo? Eita, difícil a gente falar hoje em dia, porque tem muitos bons. Claro que a gente não pode esquecer da referência, que é o balé na Rússia. Então, o balé do Teatro Mariinsky, que é em São Petersburgo, e o balé Bolshoi são referências maravilhosas. A Ópera de Paris é uma referência maravilhosa. O American Ballet Theatre em Nova York é outra referência. Então, assim, não dá para dizer esse é o melhor. Hoje em dia, antigamente a gente tinha 4, 5, 10 nomes que despontavam e era aqueles nomes no mundo e todo mundo conhecia esses nomes e ninguém havia melhor que eles. Hoje em dia nós temos muitos bailarinos. A gente deixou de ter um astro só. A gente tem muitos bailarinos bons. A técnica do balé, eu vou falar em termos de balé, mas em outras modalidades também, aprimorou-se muito, a técnica ficou muito aprimorada nesses últimos, 20 anos. Então a gente tem excelentes bailarinos e é uma delícia hoje em dia que a gente pode tudo ver aqui na palma da mão, né? Sim, no telefone. Então a gente vê no Instagram, a gente vê nas redes sociais, mesmo na pandemia, eu vi espetáculos lá do Teatro Mariinsky, do Bolshoi, fantásticos, maravilhosos, às vezes online, que eles proporcionaram, né? Só pelo YouTube, enfim. Foi muito, muito bom. Agora, então eles são referência, mas não dá para dizer só tem uma companhia que é a melhor. Não. Como também não tem a melhor bailarina ou o melhor bailarino.
Tem vários, mas assim, de cair o queixo. Agora eu fico pensando aqui, Danilo. Ana Botafogo sentada assistindo um balé desse. Se fosse eu, empurrava a mesinha da sala e saía saracuteando na sala junto. Porque é difícil você ficar assistindo algo assim, não é? E não se contagiar com essa dança, com esse amor por essa arte, Ana. Não, mas a gente não dança junto não, porque a gente tanto quer ver o outro, né, que a gente fica admirado, às vezes, com a produção e tal. Agora, é muito bom ver coisas boas, e é muito bom, eu achei que você ia dizer que era bom também assistir junto comigo. Que aí eu isso também, porque você vai explicando pra gente o que acontece, né? Que aí eu vou contando os detalhes, eu vou contando as coisas engraçadas que às vezes acontecem em certas cenas, ou o off-stage, né? O que acontece ali na coxia e antes de entrar. Então, tem muita cena engraçada, e isso a gente um dia pode até fazer um programa só de contar essas coisas engraçadas. Ah, vamos mesmo. Não, Ana, aproveitando aqui, não posso Pelo perder. menos uma, né? Não posso perder aqui. Alguma saia justa, alguma coisa muito diferente que aconteceu aí. Ai, deixa eu ver. Eu tenho muitas histórias, né? Mas assim, olha, tenho duas, eu vou te contar aqui duas rapidinho. Uma era um balé que eu tinha que, era uma casa, né, uma sala, e que eu tinha que abrir uma porta. Toda a cena era que a mãe da minha personagem chegava e eu tinha que esconder o meu namorado que estava dentro da casa. O balé chamava La Fille Mal Gardée. A mãe sai para fazer compra e não percebe que o namoradinho estava dentro da casa. E quando a mãe volta, a menina tem que esconder o namorado. E na hora que eu vou abrir a porta para esconder o namorado dentro do quarto, assim, né? A porta não abre. Ixi, e eu falei, travou. Meu Deus do céu, e tudo no balé, né? Tudo contado na música. Sim, e naquela leveza, a mãe né? estava do lado de fora, ela ia abrir a porta no determinado momento da música, e eu tentando abrir a porta, e a porta não abria, e eu dizia, vai estragar o balé inteiro, né? A história toda. Você chutou a porta. Você acredita que no último segundo que eu tinha, eu descobri que tinha um preguinho segurando a porta, porque era cenário, né? Sim, esse telão subia para cima, para a porta não abrir lá em cima, tinha esse preguinho. E aí? Quando desceu o cenário, o contra-regra esqueceu de tirar o preguinho. Ai, né? lasqueira. Não, e era um preguinho que só assim, sabe? Você só movia ele para cima e para baixo. Sei. Quando eu vi isso, foi a minha salvação. Aí eu tirei o preguinho, abri a porta, enfiei o bailarino lá dentro, fechei. E aí eu tinha que descer uma escada, assim, fingindo que estava cansada. Eu estava literalmente exausta. E, assim, nervosa, né? Porque quase que estraga o balé inteiro. Então, isso é uma coisa engraçada. E o a restante... outra, eu vou falar de Lago dos Cisnes. Tem muitas histórias, né? Mas em Lago... Uma vez eu estava dançando o Lago do Cisne, era o Cisne Negro, né? O final do Cisne Negro, a parte da bailarina, tem uma parte muito difícil, técnica, que são os fouettes da bailarina. Ela entra e roda 32 vezes numa perna, né? Nossa, eu já ia cair dura. Então é uma técnica que toda bailarina tem que fazer e que existe nesse Cisne Negro. E aí quando eu saí, eu estava dançando com o bailarino, eu saía, enquanto o bailarino fazia lá uma proeza técnica dele, eu saía pela coxia da frente e tinha que entrar na coxia de trás, coisas assim de talvez 15 segundos a 20 segundos, na mais corrida. ou menos esse trajeto. Quando eu saí, eu já tinha pedido para uma pessoa, um coordenador, me trazer um pouquinho d'água, porque eu saía, molhava um pouquinho a boca, para não... às vezes eu nem engolia, eu só molhava, porque a gente vai ficando seca, né, da respiração, da iluminação, de tudo. E no que eu fiz esse trajeto, o rapaz me entregou ali os 2 dedinhos d'água. Você acredita que na hora que eu botei a água na boca, era álcool puro? Ai, não acredito! A minha sorte foi que eu não engoli, porque às vezes eu só bochechava mesmo. E aí quando eu botei que eu vi que era álcool... E que ele foi te dar álcool? Mas ele não percebeu, ele foi na minha bancada, eu tinha colocado álcool na sapatilha e tinham me trazido dentro de um copo. Olha o erro, né? Que tem essas coisas, tem que estar com o rótulo e tal. E tinha ali, porque às vezes a gente põe um pouquinho de álcool para lacear a sapatilha. E eu acho que estava na minha bancada, enfim, no meu camarim, ele foi lá, viu uma coisa clara, achou que era água e trouxe aquilo. Olha, eu acho que eu nunca fiz tanto... O fouetê veio no fogo,
porque eu entrei com aquela boca assim, entrei e tive que fazer os 32 fretês. E só pude contar o que aconteceu depois que acabou o balé. Mas e a boca? Ficou em frangalhos. Não, mas eu botei e senti cuspir. Mas mesmo assim, Foi. né? Olha, foi uma loucura aquilo. Mas imagina se eu engulo aquilo. Nossa Senhora! Aquilo, então, assim, acontece. Essa é a morte do durante cisne. o espetáculo. Por quê? Porque você não consegue. Como que você continua depois? Rodopiando 32 vezes. Precisei. Eu acho que eu entrei mais no fogo ainda ali. Total, porque tinha que acabar o balé. Ali são os últimos, o último minuto do balé, sabe? E aí terminou, graças a Deus, o balé. E depois eu fui contar essa história, né? Agora, para você, qual foi o momento assim mais difícil da carreira no sentido de você falar, puxa, esse aqui vai ser um grande desafio para mim? Teve algum assim marcante? Olha, eu tive vários, claro. Assim, um de muita alegria foi a minha primeira estreia no Teatro Municipal como primeira bailarina no Balé Copelli. Era um sonho, finalmente dançando, e foi muito sucesso, que foi uma produção maravilhosa que fizeram. Eu ainda dei sorte, né, de estrear numa grande produção, um teatro muito lotado, então isso foi uma grande emoção. Agora, eu acho que um dos momentos, assim, emocionantes e muito difícil foi o balé Lago dos Cisnes. A primeira vez que eu fiz o Lago dos Cisnes, era um balé muito difícil para mim, é um dos mais difíceis que eu considero para mim, para minha carreira. E aí fazer os dois atos diferentes, o cisne branco e o cisne negro, sobretudo o cisne branco, que era muito lento. Eu sou mais vigorosa, né? Eu acho que eu era mais cisne negro do que cisne branco. Eu tive que trabalhar muito, né? E então foi uma estreia bastante difícil, e até porque essa estreia do Lago dos Cisnes, a primeira vez que eu fiz, era a primeira vez que eu ia dançar depois que eu fiquei viúva. Então eu também estava muito fragilizada, num momento muito difícil, as pessoas sem saber se ela nunca mais vai dançar, não vai dançar, mas era a minha vida, era a dança, e eu precisei, aí por isso eu te digo também, a volta para eu voltar a fazer exercício, eu não podia ficar muito tempo parada, porque senão eu ia sair muito da forma. Então a dança me ajudou um pouco nesse momento difícil, de muita tristeza e tal. Então foi um momento, foi um espetáculo assim muito especial, sabe? Não só porque era uma superação minha de conseguir fazer o Lago dos Cisnes, que eu danço 3 atos, né, dos 4 atos do Lago, e como também era uma superação pessoal, emocional, então e o carinho do público foi assim, sabe, a sensação que eu tinha que todos sabiam do que eu estava passando, então estavam ali para me dar um apoio para esse meu primeiro espetáculo, então foi também muito, muito bonito isso, muito emocionante. Ô, Ana, e como que é a Ana Botafogo fora dos palcos? O que você gosta de fazer? Gosta de assistir um filme, comer uma pipoca? Passear? Pra ela continuar magrinha desse jeito, não vai comer que nem a gente. Não, mas eu adoro sair para comer. Eu adoro, a Ana Botafogo fora dos palcos é assim, eu adoro encontrar com os amigos, sair depois de espetáculo, sim, gosto de confraternizar. Agora, gosto muito de reunir a família, porque eu sou muito família, então gosto, quando a gente podia, né? Sim. Era Natal, Ano Bom, tudo na minha casa. Primeiro era na casa dos meus pais, depois passou a ser aqui na minha casa. Agora, eu adoro mesmo teatro e musicais. Eu sou apaixonada por musicais. Eu acho que se eu soubesse cantar, eu ia ter feito musical. Teatro, você diz teatro mesmo, dramático? Teatro mesmo, dramático, adoro. Teatro, música. Eu gosto de ver arte, sabe? Eu gosto de ir sair para conversar com os amigos. Adoro. Agora, gosto muito de cinema também. Não sou muito... Às vezes eu acho que me falta tempo para ver cinema, porque eu acabo saindo mais, indo para teatro, mas eu gosto muito. Eu gosto das artes, porque eu gosto muito de observar as interpretações. Então, eu sou uma apaixonada por quem interpreta alguma coisa, entendeu? E quando que você percebeu... Eu gosto de ver. Quando você percebeu que a sua vida tinha tudo a ver com arte? Foi começando a fazer balé, como muitas meninas começam muitas vezes, para fazer um exercício? Ou você já tinha em mente que você queria, assim, ser uma grande bailarina? Não, eu acho que no começo não. Primeiro eu fui levada pela mãe, eu gostava de dançar, primeiro pequena, depois adolescente,
começou a ser um pouquinho mais sério, eu fazia já balé todos os dias, mas era um momento que ainda que a gente tinha um teatro municipal, mas tinha pouquíssimos testes, né, audições para o teatro municipal. Então, assim, na realidade, eu queria muito, mas achava um sonho longe. E foi quando eu fui estudar na França, depois que eu entrei para a faculdade, imagina, que eu tranquei a minha faculdade para estudar na França. Claro, a ideia era, fui fazer um curso lá na Sorbonne, mas eu queria mesmo era me aperfeiçoar no balé. E aí eu tive, apenas 2 meses e meio que eu estava lá, eu tive meu primeiro contrato profissional. Aí foi ali que deu o clique. Caiu a ficha, né? É isso que eu quero fazer para mim. Mas nunca imaginei que eu fosse ser uma primeira bailarina. E aí as coisas foram acontecendo. E jamais imaginei que eu ia ter essa carreira tão longa, né? Quando me perguntam, e eu sempre dizia, vou parar muito cedo, eu vou parar cedo. Eu sempre dizia isso. Você achava? Vou parar no momento certo, quero ser igual o Pelé. Mas olha, o Pelé parou antes, acho que no momento certo, e eu fiquei dançando. No momento certo. Então, mas eu acho que agora foi o meu momento certo. Era a minha vida, tinha que ser assim, né? Mas eu programei de parar mais cedo. Mas pelo fato de eu não ter tido filhos, eu alonguei um pouco essa carreira. E aí foi indo, né? Quando a gente vê, foi bem longa mesmo, mas de muitas alegrias. Mas você sabe o que eu fico imaginando, Danilo, Ana e ouvinte da rádio? Quando você soube que você pensou assim, bom, hoje vai ser a minha última dança no Teatro Municipal. Não passa um filme, assim, de uma vida dedicada à dança, não que você não fosse se dedicar mais, mas de ser a primeira bailarina, ou de ser uma grande bailarina num palco, e você saber, hoje é a última dança que eu faço aqui como profissional? Mas olha, você sabe que foi muito tranquilo. Eu acho que eu fui me preparando muito, sabe? Porque eu ficava pensando, quando que eu vou terminar, quando eu vou parar, como vai ser, como não vai ser, até que surgiu a ideia, a possibilidade do Teatro Municipal fazer, era um grande balé em 3 atos, que chama Onegin, que é em cima de uma história do poeta russo Pushkin. É uma história linda de amor e tal, e que eu não era nenhum ser, assim, um ser alado, um cisne, uma sílfide, eu era uma pessoa carne e osso, né? Uma mulher, é sobre a história de um amor impossível. Então eu achei que era fantástico, é de muita interpretação, é interessante ter uma bailarina mais madura para fazer isso, porque o tempo passa, né? Dentro dos 3 atos. Então eu fui muito preparada e eu quis muito fazer esse balé, que era para mostrar que eu ainda podia fazer muita técnica, né? Que era 3 atos. Mas assim, eu não... Claro que eu fiquei emocionada, claro que foi lindo, todo mundo sabia que era a minha despedida dos grandes clássicos. Eu ainda dancei um pouco depois disso, porque eu dançava pequenos balés, não no Teatro Municipal, nunca mais dancei, mas eu dançava assim pequenos balés como convidada, né, de galas e etc. Então foi muito, não fiquei triste não, é uma carreira longa, eu acho que a gente já tá, a gente sabe que já é o momento e... Enfim, eu fui muito feliz no palco em tudo que eu fiz, sobretudo aqui, tudo com o Teatro Municipal. Eu tive grandes emoções também. Ô, Ana, ao longo aqui da entrevista você foi pincelando, né, alguns personagens, alguns espetáculos também, não é? Ficou aquele desejo de interpretar, não é, algum personagem ali que acabou, enfim, não rolando por algum motivo ali? Ficou faltando alguma coisa para Ana? Sempre tem muitos espetáculos. Tinha um Mayerling, que é um espetáculo lindo que a gente nunca foi, que algumas produções eu dependo de um teatro grande para fazer. Eu, por exemplo, tinha muita vontade de fazer A Dama das Camélias, né? E eu consegui fazer uma produção quando eram meus 35 anos de teatro municipal. Não, 35 anos de carreira, eu fiz um balé, aí eu produzi um balé que chamava Marguerite e Armand, que era o nome dos personagens da Dama das Camélias, que era um balé curto, feito para 2 bailarinos. Então, foi lindo, porque aí eu pude não só comemorar meus 35 de carreira, como pude dançar essa personagem, que existe um balé completo da Dama das Camélias, mas precisa de uma produção inteira, de um teatro grande, com cenários, figurinos, muitos atos. Então, claro que sempre tem alguma coisa a mais a ser feito, mas assim, tudo que eu fiz, eu já acho que já foi tão bom. Eu não tenho assim,
eu não sou rancorosa, nem fico pensando o que poderia ter sido. Não, eu curto tudo que eu fiz, o que foi possível, o que se me apresentou, entendeu? Porque tudo que se me apresentou, eu fiz. E ousei também, e saí para fazer coisas mais populares, e depois meu encontro com Carlinhos de Jesus, já mais nessa fase final de carreira, foi maravilhoso. Demais. Porque a gente tinha um espetáculo que a gente viajou muito pelo Brasil, então isso também nos deu muito prazer de fazer, para mim também, entendeu? Então, a gente vai criando oportunidades. Então, não tem... Agora, se tem personagens, sim, certamente tem muitos personagens que eu poderia ter feito, um Otelo, né, uma Desdémona em Otelo, mas essas coisas não aconteceram, não tinha. E também tudo bem, né? Porque outras coisas aconteceram também, substituindo, né? Exatamente. E também eu tive uma coisa que é muito prazeroso, e isso também aconteceu já depois que eu já tinha mais de 40 anos e tal, que eram balés criados para mim. Então eu tive alguns espetáculos que eu viajei pelo Brasil, e com 2 bailarinos, com músicos, com música ao vivo. Então eu pude criar algumas possibilidades para exatamente levar a minha arte ao maior número de lugares e de pessoas e ser feliz com o que a gente tinha ali naquele momento. Porque muitas vezes o Teatro Municipal aqui estava